Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 26 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria agora de passar a palavra para o Marlon. Marlon, querida, com você. Marlon, você está no mudo? Marlon está no mudo. Não era pra estar. Pode falar, Marlon. Estão me ouvindo agora? Agora estamos. Ok. Boa noite. Boa É um noite. prazer nós estarmos juntos. A gente vai agora, não sei se vocês estão percebendo, mas ter uma outra pegada, né? Que é de um nível maior de exigência, no sentido de vocês participarem, de vocês trazerem um entendimento, porque na minha percepção, o aprendizado de vocês passa por aí. Se vocês não leem, se vocês não tentam organizar o que leram, elaborar dúvidas, questionamentos, a gente vai passar muito tempo e vocês vão ficar do mesmo jeito. E a hora que precisa pensar sobre isso, vê que não entendeu nada. Então, a hora de não entendi é agora. É importante todo mundo perceber que nós estamos falando de uma ciência específica, que é a psicologia. Mesmo dentro da psicologia, nós temos diferentes formações. Então, a gente pode ter muitos psicólogos e nenhum necessariamente ter a formação específica para isso que a gente está falando. Então, mesmo alguém que seja psicólogo pode ter muitas dificuldades com o entendimento desses conceitos. Estou falando isso para vocês não se exigirem tanto no saber e poderem falar do que estão entendendo, de como que estão pensando, porque aqui é o momento de vocês se atrapalharem, aqui é o momento da gente perceber concepções que não estejam muito claras. Por quê? Porque depois vocês têm uma tarefa, né? Nos grupos onde nós estamos, os trabalhos que a gente está realizando. Se você não consegue nem entender direito o conceito, como que você vai conseguir pensar a aplicação desse conceito? É inviável, para não dizer impossível. Então, agora é esse momento onde a gente gostaria que todo mundo falasse, que compartilhasse, que pensasse, discutisse, estudando, e eu gostaria de acompanhar um pouco mais vocês. Quando eu fiz a proposta na semana passada, eu achei que nós ficaríamos num grupo bem menor, né? A gente já está num grupo muito grande, ainda tem as flutuações e tudo, porque a minha ideia era de poder acompanhar um pouquinho de todo mundo. Do tipo, você não está falando? Por que que você não está falando? Né? Não estou falando porque eu não me sinto bem de falar, sou uma pessoa muito tímida, sou orgulhoso, ou isso ou aquilo, mas a gente queria poder acompanhar, assim, todos vocês para ir vendo como que está indo, como que não está indo, se está faltando, o que está acontecendo, sabe? Como um grupo de verdade de estudo, mas no fim a gente acabou ficando com muitas pessoas de volta e isso fica inviável. Eu não consigo acompanhar 80 pessoas para mandar mensagem dizendo, e aí, por que que você não apareceu hoje, né? Então, infelizmente, acabam algumas pessoas aparecendo mais, e há pessoas, muitas pessoas no grupo que eu nem conheço, nem sei quem que são, e depois vão tudo queimar minha cara, né? Porque vão dizer, eu estudei com o Marlon, daí fala uma besteira, né? Daí vão dizer, nossa senhora, esse Marlon tá perdido, né? Retardado, não entende de psicologia. Então, a minha preocupação é de vocês entenderem bem, ou vocês não falam meu nome. Aí vocês podem falar um monte de besteira, estudei sozinho, psicologia, estudei Joana, aí pronto, você se queima, você vai se abrir lá no plano espiritual com todas as presepadas que você fizer, e ficamos na boa. Agora, falou no meu nome, aí você tinha que estar estudando bastante, tá? Brincadeira. Hoje eu tô mais abobado, assim, vocês descontam. Na verdade, eu tô bem animado, sabe? Eu comecei a ler o texto. Primeiro que eu olhei o meu texto e falei, gente, que texto bom que ficou, né? Caramba, eu tenho que escrever mais coisa, porque ficou muito bom.
e com algumas ideias que eu tenho certeza que são intuição, do jeito como as coisas vão acontecendo, porque depois eu leio e eu digo, gente, mas isso aqui é maravilhoso. E aí eu quero me citar assim, de tão legal que ficou, acredito que seja um pouco da intuição. Mas olhando o material, assim, a minha cabeça hoje, eu tirei o dia para poder ler esses textos e ficar pensando, refletindo, pensar o nosso direcionamento. A minha cabeça fervia de tantas coisas, pensando na aplicabilidade de tudo isso, pensando como esse olhar psicológico transforma as nossas práticas, transforma as nossas relações e quanta coisa legal a gente tem para fazer. E isso me tocou tanto que eu estou pensando que talvez a gente precise separar os nossos encontros por partes daquele texto. Porque na minha cabeça primeiro era assim, nós vamos fazer um encontro. De repente eu comecei a olhar a profundidade das reflexões que nós temos e talvez a gente tenha que fazer um encontro para a primeira parte, um encontro para a segunda parte, um encontro para a terceira parte e talvez nem dê certo, porque com as perguntas que vocês mandaram, ainda temos que tirar algumas dúvidas para depois fazer as análises. Então, o que que eu gostaria de fazer com vocês? Eu fiz perguntas que eu considero que são importantes para compreender o texto. São perguntas, eu estou pensando bem modelo de AD, né? Onde as pessoas precisam estudar, aí a gente faz algumas perguntas que seria, não é uma verificação de conhecimento, né? Mas é um start, dizer, olha, pensa isso, isso e isso, aí você vai no texto, você vai pensar, vai quebrar a cabeça, vai tentar ver se você entendeu bem o conceito ou não. E depois de entender tudo bem o conceito, a gente vai ter um super desafio, que é, e o que que isso tem a ver com as nossas práticas no espiritismo? Então, a gente vai ter que quebrar a cabeça pensando, entender o conceito psicológico, para depois a gente dizer o que que isso muda no centro espírita, o que que isso muda na coordenação de grupos de estudo, o que que isso muda na minha abordagem de palestras ou em novas atividades que a gente possa ter. Porque eu não sei se vocês recordam, mas o nosso foco principal é o movimento espírita. Né? Isso aqui não é uma proposta de terapia de grupo, da gente ficar estudando aqui, se regozijando, né? Como o Fabrício estava falando da pós-graduação e a gente fica sentindo assim, ai, como eu estudo tanto, eu sou maravilhoso e não colocar nada nos nossos grupos, tá? Então a gente tem esse super desafio. É, existem algumas questões que vocês colocam ali que eu precisaria, talvez, explicar algumas coisas, porque não vai encontrar no texto, e talvez não vai encontrar nem fazendo algumas outras reflexões que tem um caminho longo. Então, algumas dessas perguntas, eu acho que seria mais fácil eu responder agora, num sentido de clarear, porque são perguntas que talvez teria que fazer muitas outras leituras, e tem algumas coisas que não tem uma leitura específica que eu possa sugerir para vocês. São coisas que a gente vai concluindo a partir dos estudos que vai fazendo. Então, eu estou pensando que há perguntas que eu gostaria de responder, de tirar algumas dúvidas, de ir esclarecendo algumas coisas, e outras perguntas que eu tenho para vocês, que vocês precisam pensar, refletir e amadurecer para entender nos conceitos. Então, são duas vias. Vocês me fazem algumas perguntas que não conseguem entender pelo texto ou mesmo por outras leituras, e aí eu acabo tendo mais leituras ou mais experiência que a maioria de vocês nesses temas, posso ajudar. E em contrapartida, nós vamos ter o momento das perguntas que eu faço para a gente debater essas perguntas. Ok? Então, a Isabel colocou ali uma pergunta. Cadê a Isabel? Que eu não lembro da carinha da Isabel. Ah, tá aí, te vi, Isabel. Aqui. Então tá bom. A Isabel tinha falado, primeiro você disse assim, eu tenho como que é dificuldade cognitiva, alguma coisa assim, burrice por limitação cognitiva. Eu digo, meu Deus, se a pessoa soube usar a palavra cognitivo, ela já não é burra não, Isabel. Porque se sabe usar a palavra cognitivo, já não tem, já tá num nível diferente, tá? Tô brincando. Não, é verdade, mas é só uma brincadeira aqui. Então, Isabel diz assim, ó, lá no parágrafo da página 2, no sexto parágrafo da página 2, tem uma questão ali que diz assim, como uma realidade objetiva na qual
A liberdade de nossa vontade é incapaz de mudar o que quer que seja. Não tem como vocês entenderem essa colocação, porque objetivo e subjetivo são dois conceitos que o Jung usa e que vocês teriam que fazer muitas outras leituras para chegar a essa conclusão. Então, eu acho que cabe eu trazer um esclarecimento para vocês disso para a gente entender melhor o texto. Então, vamos lá. O que, que é a realidade objetiva e o que, que é a realidade subjetiva? Subjetivo, veja, fica mais fácil para vocês entenderem através, talvez, do que a gente fala na interpretação de sonhos. Na interpretação de sonhos, eu sonhei com o meu marido. O que que isso quer dizer? Eu posso fazer duas interpretações, com o meu marido me matando, por exemplo. Eu posso fazer duas interpretações. Uma é: o meu marido tem uma vontadinha de me matar, meu inconsciente está anunciando para eu ficar esperto e tomar alguma providência. Outra possibilidade de interpretação: meu marido representa um elemento da minha psique. Por exemplo, ele é uma pessoa muito exigente e autoritária. Então, eu começo a entender que o meu lado exigente e autoritário está matando a minha vida interna. São duas possibilidades de interpretação. Uma é objetiva e outra é subjetiva. Quando eu penso, quando eu cogito que o meu marido pode estar me matando ou querer me matar, sei lá, tem gente que tem sonhos que o marido vai trair, daí desgraçado traiu mesmo. Isso Jung vai dizer que é a realidade objetiva. É como se fosse assim, é a realidade concreta. É isso e é uma verdade concreta da onde não tem para onde você correr. A realidade subjetiva é um elemento meu, é a minha forma de ver, são os meus conteúdos e a minha interpretação. Eu sonhei com uma cobra. Eu posso fazer a interpretação objetiva, a cobra no mundo simboliza isso, isso, isso e isso. Ou eu sonhei com uma cobra. A cobra, para mim, significa poder, força ou medo ou sexualidade. Então, o objetivo é essa dimensão da vida histórica, cultural, concreta. O subjetivo é a minha realidade. Então, quando Fabrício, para de mexer ali no grupo, que daí eu vou perder aqui se chega mensagem nova. Me perdi. Não foi eu, não. Eu vi uma mensagem do seu. Olha aqui. Então, quando diz assim, o comportamento desse é como uma realidade objetiva, é como se ele estivesse dizendo assim, tem coisas que são verdades concretas, construídas historicamente, socialmente, não tem para onde você correr. Então existem verdades subjetivas, que são as nossas, parciais, de um agora, de um momento que daqui a pouco muda, e existem outras que são objetivas. Vocês podem trocar também o objetivo pelo do mundo, como se dissesse assim, uma realidade objetiva e uma realidade do mundo. É aquilo, independe do que você pensa, do que você acha, independe da tua história, é uma verdade do mundo. E existe uma verdade tua que é mutável, que daqui a pouco pode ser diferente, que na próxima encarnação vai ser completamente diferente. Entendem a diferença do objetivo e do subjetivo? Essa vai ser a lógica que vai estar por trás do self e do ego. Então, o self a gente vai tomar como algo objetivo. É algo que está lá, que vem sendo construído, que não tem para onde você correr. Ou você aceita, ou você aceita. E o ego é uma construção impermanente, uma construção transitória de verdades que são frágeis, vamos pensar assim, de verdades que são provisórias, de conteúdos que são deste momento, ou desta concepção. Aí a gente tem o objetivo e o subjetivo. Então, volta lá para a frase, como uma realidade objetiva, na qual
A liberdade de nossa vontade é incapaz de mudar o que quer que seja. Não tem o que você faça. Ah, eu não queria ser frágil. Problema teu. Não tem escolha. Não há o que você faça que vai transformar isso. Porque isso é uma realidade objetiva. O ser humano é frágil. Não tem para onde você correr. E aí, essa é a grande questão que o Jung vai trazer, porque existe uma verdade que é muito mais profunda. E de repente o ego quis definir caminhos, ou definir ideias, ou definir imagens que não condizem com as verdades profundas. Não vai dar certo. É a gente espírita querendo ser humilde. Então você pode falar bem mansinho, você pode chamar todo mundo de meu querido, minha querida, meu amor. E no meu amor, você está falando pelas costas dos outros. Você está fazendo maledicência, você está ferindo as pessoas, você está faltando com verdades e você vai acabar machucando as pessoas. Porque você quer fugir de uma coisa que não existe alternativa. O ser humano na Terra vai ter determinadas fragilidades, vai ter determinadas características das quais não tem como você fugir. Qual é a ideia do Jung? A ideia do Jung é quase assim: aceita que dói menos. Mas que dialoga muito com Kardec, porque aceita, porque quando você aceitar, você pode domar esta má tendência. Se você não aceita que é, você perde a possibilidade do domar. Porque quando eu sei que eu sou arrogante, eu posso até falar, ai, Andréia, veja bem, tal, bem com carinho. Mas eu sei que lá dentro eu tô pensando, ridícula, palhaça, olha o que que ela falou, que fez na frente dos outros, que onde que já se viu. E aí eu digo, Marlon, vamos devagar, talvez ela não tinha tido a intenção, vamos pensar melhor, depois a gente conversa com ela, tal. E aí eu me coloco de maneira mais consciente. Quando eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou dizer, Andréia, não, tá tudo bem, aí vai levando. Mas lá no meio do estudo, eu dou uma alfinetada na Andréia. Aí vou trazer um exemplo para criticar a Andréia, vou falar alguma coisa que constrange a Andréia, vou fazer uma brincadeirinha idiota que constranja a pessoa. E aí, aquela minha verdade aparece. Estão entendendo um pouco da lógica? Por que que é super importante a gente entender isso? Porque ao invés de nós estarmos discutindo aonde as pessoas querem chegar no centro espírita, nós deveríamos estar ajudando as pessoas a entender aonde elas estão. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Kardec fala do predomínio do mal, mas a gente continua colocando o comportamento comparado a espíritos felizes, quiçá celestes. Isso é negar a realidade objetiva. E aí alguém fala que teve uma atitude impaciente, a gente diz, mas você tem que se esforçar. Se a gente é espírita, a gente não pode perder a paciência, né? A gente tem que estar aí ó, num trabalho constante para a gente não perder a paciência. Aonde Kardec disse, se você é espírita, você não pode perder a paciência. Acha lá no texto e me apresenta, porque eu nunca li essa passagem. Espírita que é espírita não perde a paciência. Ele não era louco de falar essas coisas, porque ele fez uma análise da condição moral do ser humano na Terra. Não há uma incongruência nesse nível. Eu entendo como algo prejudicial. Então eu não vou me gabar da minha impaciência. Eu não vou colocar como uma coisa bonita. Eu sou impaciente e pronto, e o mundo que se ferre, o mundo que me engula. Porém, eu entendo que isso é da minha condição. E quando eu reconheço que eu sou uma pessoa impaciente, na hora que o outro demora mais do que eu gostaria, eu lembro, Marlon, você é impaciente.
Porque quando eu não reconheço que eu sou impaciente, eu acho que o outro é que é lerdo. Mas quando eu reconheço que eu sou impaciente, então eu entendo que o outro está num tempo que não é o tempo que eu gostaria. E eu estou constantemente dialogando, dizendo, Marlon, você é impaciente. Você tem que aprender a esperar um pouco as pessoas. Não adianta querer culpá-las, porque temos tempos diferentes. Isso é o domar das más tendências que Allan Kardec propõe. Mas só dá para domar quando você assume a realidade na qual você está. Consegue entender a lógica? Então, aqui eu já estou trazendo uma extrapolação para vocês, porque a gente já discutiu que a forma, o caminho de transformação moral é o autodescobrimento, e agora a gente está vendo que existe uma realidade objetiva da qual não tem para onde correr. O centro espírita deveria ajudar muito mais as pessoas a entender aonde elas estão, sem culpa, sem constrangimento, sem se sentir mal por ser humano. Mas, infelizmente, porque a gente não estudou direito o Kardec, não levou a sério as palavras que ele coloca ali e a análise que ele faz a respeito da condição terrena, ao invés de ajudarmos as pessoas a entender aonde elas estão, nós estamos sendo uma segunda igreja católica que está colocando a salvação lá no futuro e dizendo, se esforça bastante, que se você correr e você se livrar de todas as mazelas morais, você vai para o céu. Esse não é um discurso da doutrina espírita, esse discurso é da Igreja Católica. Não tem a ver com a proposta da doutrina espírita. Mas a gente está reproduzindo nos nossos discursos por não entender que existe uma verdade da qual você não pode correr. Ou você está na Terra como uma alma missionária, que daí são os espíritos que já vivem o predomínio do bem, ou você vive o predomínio do mal e só não está sabendo o mal que existe dentro de você. E se tiver alguém aqui nesse grupinho, nós estamos em 72, que acha que é alma missionária, você me escreve um WhatsApp, me passa o número do seu marido, da sua esposa, porque a gente vai precisar ter uma conversa, talvez pensar numa internação, alguma coisa assim um pouco mais efetiva, porque você está completamente perdido na vida. Dúvidas sobre objetivo e subjetivo? Vejam que ali a Isabel faz uma outra questão junto com isso, que é a vontade do eu ou a vontade do si mesmo. Esse é um tema super complexo. Eu mandei para vocês aquela colocação de Leon Denis a respeito ah, das duas personalidades, né, ou das duas instâncias. Porque assim, ó, pode ser que daqui 2 anos eu pense diferente. Mas no meu entendimento, vontade é o impulso do self, do si mesmo. Isso é vontade. As ações do ego, eu não sei o que a gente chamaria. Quando os espíritos dizem que sem muito esforço a gente poderia se transformar, o problema é que a gente não tem vontade. Veja, todos nós estamos nos esforçando. E eles dizem que isso não é vontade. Então eu entendo que as ações do ego você não pode chamar de vontade. Vontade, como atributo do espírito, para mim parece este impulso do self. Quando você tem consciência, a coisa se transforma sem você fazer grandes esforços. Então qual é o problema? A gente fica gastando um tempo danado querendo disciplinar para ir na academia toda semana, para acordar cedo, para não sei o quê, para não sei o quê. Hoje existem muitos livros dizendo que você precisa de 7 semanas, tem uns que falam de 21 semanas, tem uns que falam 21 dias, cada um fala uma coisa. O que é essa lógica? Isso é a lógica de condicionamento. Quando você repete uma coisa,
tem um bom resultado, repete a coisa, tem um bom resultado, repete a coisa, tem um bom resultado. Isso é condicionamento. E você fica condicionado. Há pessoas que daí se condicionaram a ler bastante, há pessoas que se condicionaram a ir para academia, que condicionaram a comer bem, que condicionaram um monte de coisa. Mas para mim isso não é o uso da vontade, como a gente está falando, da transformação moral, da questão do espírito. Isso são condicionamentos, a gente está fazendo um esforcinho ali, mas assim, isso é muito raso. E o triste é que a gente está colocando isso como se fosse a parte mais legal da transformação moral. Ai, hoje eu leio muitos livros, hoje eu acordo cedo. Ai, porque eu tinha uma vida bem atrapalhada e hoje em dia eu tomo bastante água, eu faço yoga, eu medito. Caramba, que isso é importante. Isso aí são condicionamentos extremamente ligados à condição material. A hora que você não tiver a condição material, para onde vão os condicionamentos se eles estão atrelados à tua condição material? Desfaz tudo. Condicionamento atrelado à condição material desfaz. O que que fica? O despertar da consciência. O que você desenvolveu de consciência. O que você teve de encontro com a verdade. Então a gente está gastando um tempo danado mudando o comportamento, que são só questõezinhas de hábito, e esquecendo dos elementos mais profundos, que é o que determina a questão do caráter. E aí a gente fica numa superficialidade. E isso está muito posto por Allan Kardec. Mas a gente continua preocupado com hábito. A gente continua preocupado com condicionamento, achando que falar alto é feio e falar baixo é sinônimo de evolução. Eu fiz uma brincadeira com uma moça numa live que eu fiz aí, porque eu falei merda no vídeo, né? Tem horas que eu adoro falar palavrão, parece que dá uma desaguada assim, né? E aí ela disse: "Olha a boca, o que você falou". A minha vontade daí era de dizer ali na hora, mas daí deixei para dizer depois no particular. Digo: "Olha, meu bem, eu só falei merda, né? Que todo mundo faz merda, só falei merda no meio do trânsito e tudo mais. Olha agora o que que você fez. Você me chamou a atenção na frente dos outros, você fez uma crítica e tentou gerar um tipo de constrangimento. Entre falar merda e ser essa pessoa, eu prefiro falar merda. Porque o evangelho fala da indulgência, de quem vê os defeitos alheios e não divulga, e tal, 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 tal. No evangelho não tem um capítulo dizendo não fale merda. Mas ele tem sobre como você vê e o que você pensa a respeito do comportamento alheio. Então, eu falando merda nesse quesito estava dentro do evangelho e ela supostamente preocupada com o ambiente ou com qualquer coisa estava ferindo o evangelho. Vocês entendem quando eu digo que a gente está preocupado com coisa muito pequena? Deixa eu ver aonde que eu tinha pensado. A Cris tinha feito uma pergunta. Inconsciente e self, muitas vezes a gente vai usar ao mesmo tempo, tá? Em alguns momentos cabe, em outros momentos não cabe. Por quê? O Jung vai dizer que self, ao mesmo tempo, é o todo, e por isso cabe dizer o self ou inconsciente, mas em outros momentos ele vai dizer o self como centro da psique, o organizador. Então é como se fosse um gerente no inconsciente, um gerente organizando as coisas e dizendo: vai você agora, agora está na hora de você aparecer. Vamos fazer um sonho lá para chamar atenção, vamos fazer um ato falho para ele perceber que não é assim, vamos fazer uma doença lá para ele parar com essa palhaçada. Então, por vezes, vocês vão pensar o self enquanto um gerente organizando as coisas, e por vezes a gente entende self enquanto o todo, enquanto oceano, enquanto essa completude. É a mesma dificuldade que a gente tem para entender a questão do espírito. Porque ao mesmo tempo que o espírito parece que é a centelha divina, o espírito é o somatório de todas as nossas experiências, de tudo que a gente já viveu e tal, tal, tal. Então, às vezes dá uma confusão, tá? Então, no inconsciente, nós temos registradas todas as nossas experiências e também todo o nosso potencial. Tudo faz parte da mesma coisa. A gente, essa pergunta, Cris, é super importante porque ela traz uma concepção bem interessante por trás.
A gente ainda com uma perspectiva católica de bem e de mal separado, de certo e de errado, de vício e de virtude, a gente colocou em dois pacotes separados. Como se fosse possível você dar uma negada ou uma abafada aqui nos vícios e você trazer as virtudes à tona. Como se fosse possível você negar o mal e você desenvolver o bem. Isso não está em Kardec. Isso é da Igreja Católica. Como se tivessem dois compartimentozinhos. Um é o das coisas boas, das virtudes, e o outro é das coisas más e dos vícios. Isso não tem a ver com Kardec. E quando vem a psicologia, menos ainda. Porque o que, que nós vamos entender? Que tudo é energia. Tudo é energia. A mesma energia que te leva a trair o teu marido ou a tua esposa é a energia que te leva a se vincular às pessoas e fazer grandes trabalhos. A mesma energia que você precisa para levantar da cama e realizar um trabalho difícil, num dia difícil, é a energia que você vai usar para mandar alguém para o inferno e ferir o coração de uma outra pessoa. É a mesma energia. Ela só vai ser usada pelo ego de maneira imatura ou usada pelo ego de maneira saudável. Ela vai ser usada dentro de um contexto produtivo ou dentro de um contexto improdutivo. Não é uma coisa separada da outra. Lembra que a definição de Kardec, quando nós passamos pelo bem e mal, é que o mal não existe. Se o mal não existe, quer dizer que só existe o bem, só existe a verdade, só existe uma coisa. E quando a gente tenta esconder, quando a gente tenta adulterar, quando a gente tenta negar, a manifestação dessa negação a gente vai chamar de mal, mas ele não existe, ele não é algo a ser combatido. Então, isso tudo acontece junto. Não existe como você trabalhar para não ser impaciente e, e querer fazer um outro movimento de ser caridoso. Não existe como você ser orgulhoso e querer ser tolerante com as pessoas. É tudo a mesma coisa. A gente compartimentalizou, mas essa compartimentalização, ela não tem a ver com a doutrina espírita. Volta lá para as paixões, tudo são impulsos da alma. E o que que Kardec pergunta? Há o divino nas paixões? E o que que os espíritos dizem? Sim, as paixões foram postas no coração do homem por Deus para o seu desenvolvimento. O problema é quando esse negócio desregula. Eles não tinham ainda o conceito de ego para entender como é essa atuação egóica, esse negócio desregula, e nós temos o mal. Mas a nascente, ela é Deus. Se Deus é causa primária de todas as coisas, Deus é causa primária do vício do álcool, Deus é causa primária da compulsão sexual, Deus é causa primária do assassinato e Deus é causa primária da caridade. Ele é causa primária de todas as coisas. Isso fica muito fácil de você relacionar com a paixão. O impulso é divino. Só que pelo uso do livre-arbítrio, o sujeito adultera este impulso, ele nega esta verdade, ele adultera este princípio e aí a adulteração, a tentativa de negar esta verdade, nós chamamos de mal. Mas é tudo a mesma coisa. Difícil de entender isso ou não? Vocês têm dúvidas até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no meu privado, por favor.
tem um raciocínio por trás que cada vez que eu falo também vai ficando mais claro para mim, mas que eu queria ajudar vocês a entender assim. Quando nós falamos da nossa pequenez moral, quando nós falamos da nossa inferioridade, das nossas limitações, deixa eu ver como que eu explico. Vocês lembram quando eu falava, por exemplo, da vaidade? O que está na base da vaidade? Nós temos um sujeito que não reconhece e não aceita a sua feiura, vamos colocar entre aspas. Porque eu disse para vocês, ser humano é feio, não é? Feio. Mundo de provas e expiações, predomínio do mal, né? Jesus diz, não é perverso, mas é frágil o negócio. Não dá para apertar que espana, né? Entre eu e Jesus, nós vamos em Jesus enquanto tá bom para mim, mas na hora que apertar, deixamos Jesus porque o negócio é meu. Então, o ser humano é feio. Este sujeito que não consegue suportar que é feio, vai tentar defensivamente agregar belezas. E o nome do comportamento da pessoa que tenta agregar belezas nós chamamos de vaidade. A coisa tá horrorosa aqui dentro, mas daí a gente tem a sensação que põe um óculos bonito, cabelo bonito, uma roupa chique, uma coisa cara, um carro bonito, a tua feiura vai acontecendo o que com ela? Responde o que vai acontecendo. Fica igual, né? Mas pro ego, o que vai acontecendo com a feiura? Vai ficando mais bonito. Então, assim, lá dentro tá feio. Mas como eu me mostro bonito, uma barriga de tanquinho, né? Uma coisa cara, uma joia, um negócio assim, eu tenho, porque o ego só tem olhos para fora, eu tenho a fantasia de que eu sou bonito. Mas a vaidade só existe porque o ser humano está tentando esconder a sua feiura, ou aquilo que ele chama de feio, né? Isso é a condição humana. Aqui todo mundo acompanha, né? Agora, quando eu começo a assumir a minha condição, começo a olhar e digo, nossa, e eu que achei que era tão bonito, agora tô dando uma mexida nas coisas e tô vendo que o negócio é muito pior do que eu imaginava. A hora que eu começo a reconhecer, entre aspas, a minha feiura, vê se você acompanha, porque é aqui que é o pulo do gato. Na mesma proporção que eu reconheço a minha feiura, eu naturalmente tolero mais o outro, compreendo mais o outro, respeito as diferenças, diminuo os preconceitos. Isso é o que a gente chama de virtude. Tolerância, morosidade, compreensão, afetividade, respeito às diferenças. Você entende que ele acontece no mesmo tempo. Você não faz esforço para tolerar alguém. Você não faz esforço para compreender. Não é uma intenção do ego tolerar ou compreender. Ai, a gente tem que compreender, né? A gente tem que tolerar, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. O tem que, eu já falei para vocês, o tem que é persona. Quando você enxerga a sua pequenez, naturalmente é a mesma coisa. Enxergar a pequenez é viver a virtude. É a mesma coisa. Porque quando você enxerga pequeno em alguém, fala, nossa, você viu a cagalhança que o outro fez? Você vai se sentir constrangido de falar a respeito do outro, porque você percebe as coisas que você faz todos os dias. Então você não faz um esforço para compreender.
Não é a vontade de falar mal do outro que você segurou aqui na ponta da língua. Você nem tem vontade de falar mal do outro. Quando Jesus fala do pecado por pensamento, ó os espírita, coitado, tudo enlouquecido. Porque fica pensando que tem que chegar uma hora que você não vai pensar mal dos outros, mas por imposição de fora para dentro. Esse dia vai chegar quando? Nunca. Aí a gente está numa crise terrível, porque como as coisas lá dentro estão tudo igual, vem o impulso e você pensa, e você segura. Ótimo, já é um passo da civilidade, tá bom, né? Você pelo menos segura, porque o sujeito que não tem o mínimo de civilidade não segura. Vem o impulso e você segura, vem o impulso e você segura, vem o impulso e você segura. Mas se você ficar só no vem o impulso e segura, e não entender, porque isso é a questão 908 e 909. Se segura e você não for até a questão 919, que são mais 10 para frente, para entender que o que transforma o impulso é o autodescobrimento, você vai viver se culpando. Porque o impulso decorre de uma perspectiva interna. Eu me acho melhor que os outros, eu me acho maravilhoso, eu me acho acima, eu me acho isso, eu me acho aquilo. Então, impulso, sem pensar, eu estou julgando, eu estou condenando, eu estou criticando, eu estou avaliando o outro. Quando eu autodescubro-me, quando eu descubro as coisas que estão lá dentro, isso transforma o impulso. E eu já não penso mais. Mas eu não paro de pensar por esforço do ego. Porque veja que pensar é atributo do espírito, é questão muito profunda. Ego é questão muito superficial. O ego é incapaz de transformar os aspectos profundos da alma. É incapaz. O ego é uma coisinha transitória dessa encarnação. Ele não tem ascendência nenhuma sobre o self. Consegue, juntando aí. Uns estão com umas caras assim de meu Deus, eu não sei nem que pergunta fazer, de eu não tô entendendo. Eu acho que ele já tinha falado alguma coisa dessa, mas eu acho que eu não entendi. Nós temos algumas pessoas, Marlon. Vamos lá. Débora, pode falar. Marlon, eu tô começando, não peguei 100%, não aprendi 100% isso que você está falando, né? Tô no esforço, tá, a coisa a ficha tá caindo aos poucos. Não é fácil, mas o que eu percebo é que na prática eu tô me sentindo assim meio que travada. Tô travando, porque é mais ou menos assim, a gente começa a identificar isso, né? O autoconhecimento. Eu consigo identificar esse momento onde a gente percebe, quando eu, digamos, me percebo preconceituosa ou arrogante, naturalmente eu percebo que meu comportamento está mudando, mas eu também percebo que às vezes eu estou meio travada, porque, por exemplo, você traz essa questão de que tudo é energia, né, que não existe bem e mal. Eu estou assim, meio perdida, tipo, tá, mas e agora, né? Faz como para agir? É, 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 é isso mesmo? Então faz parte do processo, então agora ficar só já sendo mais tolerante, sei lá, de repente até digerindo. Não é nem mais tolerante, Débora, é agora segurando o preconceito, não é mais tolerante. É só segurando, que é o domar que Kardec fala. Então agora eu tomei consciência que eu sou preconceituoso. Sou preconceituoso com esse e com esse. Tem outras coisas que eu não sou, mas com esses 3 pontos eu sou. Então agora eu começo a silenciar, eu começo a conter. Se eu ficar na fantasia de resolver este preconceito, o que eu vou fazer novamente é outra máscara, e esse preconceito vai voltar lá para o inconsciente, nós vamos chamá-lo de sombra. Sombra é tudo aquilo que eu não tenho desejo de ser. Então, quando eu não quiser ser preconceituoso, o máximo que eu vou conseguir é que o preconceito vá para a sombra, eu faço uma máscara de tolerante, mas isso não é transformação moral. Então, agora, eu tomei consciência que eu sou preconceituoso. O que que eu vou fazer com isso?
Eu vou estar mais atento no meu cotidiano para que esse preconceito não atue ferindo as pessoas, porque eu sou preconceituoso. Se eu não estiver atento a isso, eu vou ferir as pessoas. Mas eu já abandonei a fantasia de que eu vou terminar essa encarnação sem ser preconceituoso. O sujeito que está nessa encarnação achando que vai terminar sem ser preconceituoso não estudou Kardec. É um dia numa vida. Que grandes transformações você faz em um dia? Nada. Nenhuma grande transformação na tua vida você faz em um dia. Então, a fantasia de que agora eu vou me esforçar e vou mudar o comportamento vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver estudando persona e sombra. E aí o grande X da questão, quando Jung fala da individuação, que proporciona plenitude, é que a individuação não está em não ser preconceituoso. A individuação está em reconhecer, assumir e entendendo o que há por trás do preconceito. O conceito de individuação é uma bomba na cabeça do religioso, porque ele vai dizer: a plenitude não vem por você ser bonzinho. A plenitude não vem por você ser belo. A plenitude não vem por você ser perfeito. Está muito de acordo com a doutrina espírita, porque quando nós estudamos a condição moral da Terra, é inviável ser bonito, ser perfeito e ser maravilhoso. Mas a plenitude vem de você viver a tua verdade. Quanto mais próximo você estiver da tua verdade, mais pleno você vai se sentir. Mas por verdade, não pense egoísmo, preconceito, arrogância, essas coisas, porque isso eles ainda são defesas da nossa condição humana. Então isso aos poucos vai ficando mais claro para vocês. Mas estou falando isso para a gente não dizer: eu sou arrogante mesmo. Esse sujeito não vive plenitude. Eu sou arrogante. Mas o que há por trás da minha arrogância? A arrogância é um mecanismo de defesa para eu que não consigo suportar as minhas verdades. Então, a arrogância não é ainda a minha verdade. A arrogância é uma defesa da verdade que eu não consigo suportar. Mais perguntas sobre isso? Sim, Humberto, pode falar. Oi, gente, tudo bem? O que me chamou bastante atenção no texto foi a relação bem íntima entre os conceitos, aliás, de inconsciente e self com elementos religiosos, que é uma coisa que não está presente só no Jung, mas também é mais ainda evidenciada pela Joana de Ângeles, né? Eu acho que ajuda a gente a entender o processo todo se a gente não fizer uma leitura puramente psicológica ou psicanalítica à la Freud e fizer essa leitura que leva a sério o lado místico e religioso do Jung. Porque aí a gente vai ver justamente que existe um relacionamento, né, que o inconsciente permite com outra coisa, com um repositório, um reservatório, uma fonte infinita, né, de sabedoria, de vontade, de estímulo, de inspiração, né? E é essa condição desse relacionamento especial é que vão permitir transformações mais profundas, né? E bem na linha disso que o Marlon está falando, a gente não faz as grandes transformações, com certeza, mas a gente principalmente não faz as grandes transformações sozinhos. Agora, acompanhados, a história é outra. E aí, para reforçar um cadinho, né, esse perfil, eu queria ressaltar o destaque. No texto mesmo a gente vê isso, né? O texto começa ali no primeiro parágrafo citando um monte de pensadores, mas também o destaque que Jung dá ao longo da obra dele
para teólogos, para os grandes místicos como Mestre Eckhart, Jacob Böhme, Paracelso, Plotino e por aí vai, né? Que no fundo eram os primeiros psicólogos assim do inconsciente, né? Passamos para mais perguntas, Marlon? Você quer comentar alguma coisa? Não tem mais perguntas? Ok. Cristiane, pode falar. Olá, obrigado, Marlon, pela explicação. Eu acho que um pouco também que me fez refletir quando traz que no inconsciente também está esse nosso futuro, né? Acho que eu vi aqui. Eu acho que mais na questão de perguntar o que hoje, na nossa posição, vendo, né, a nossa estatura moral e o de questionar o que dá para a gente fazer hoje, né? Igual você mostra naquele esquema que quando a gente vai construindo a persona, que é sempre o que eu tenho que fazer, agora de fazer esse movimento de o que dá para a gente fazer agora. A gente tem que viver primeiro esse momento de introspecção, desse conhecimento e ficar um pouco banhado nisso, observando e tentando descobrir o que tem por trás. Não sei se dá para você entender direito. Dá, mas isso é a transformação, Cris. Essa já é a... Ok. Isso é a transformação, porque quando você vai enxergando o que está lá dentro, isso naturalmente te transforma. Porque isso é a consciência. Eu não tinha percebido isso a meu respeito. Quando eu tomo consciência, isso me transforma. Uhum. A gente ainda vê transformação enquanto uma ação egóica. Eu não lembro se eu tinha lido para vocês, mas a questão lá, se eu não me engano, é 115 do Livro dos Espíritos. Olha lá, ele diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Aí o que os espíritos respondem? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, vírgula, pelo conhecimento da verdade. O que faz o homem chegar à perfeição é o conhecimento da verdade. Quando eu reconheço a minha fragilidade ou a minha pequenez, eu estou de posse de uma verdade. Isso me transforma. Então, ele não diz ali que a gente vai ter que se esforçar para mudar comportamento e vai chegar à perfeição. O que vai nos fazer chegar à perfeição é o conhecimento da verdade. O uso da vontade que os espíritos falaram lá, se pode o homem sozinho se desenvolver, ele diz sim, se fizer uso da vontade. Só disse isso, se fizer uso da vontade. Agora, qual é a direção do uso da vontade? Aí você precisa dessas outras questões. Você tem que colocar o uso da tua vontade na busca pela verdade. E quando você usa da tua vontade na busca pela verdade, você se transforma sem grandes esforços. E é igual um pouco, então, naquele texto que você trouxe, né, de Leon Denis, que aquele primeiro parágrafo, né, ele traz um pouco disso, né, da questão da luz que vem aqui no momento, quando você faz esse processo, que vai vindo também eu não estou com um texto aqui, mas eu consegui identificar um pouco com aquele primeiro capítulo que você... Sim. O primeiro capítulo, não, o Sim. primeiro parágrafo daquele livro. Vocês vejam Madre Teresa de Calcutá. O que faz Madre Teresa de Calcutá ser caridosa e ir para as ruas? Ela estava lá, no bem bom,
Aí ela leu, fora da caridade não há salvação. Ela leu lá Paulo dizendo, e mesmo que fizesse, desse meu bem aos pobres, se não fizesse com amor, nenhum valor teria. E aí toda a igreja tinha lido isso. O que faz Madre Teresa de Calcutá largar o bem bom que ela estava e ir para as ruas de Calcutá? O conhecimento da verdade. Qual foi a verdade que ela tomou contato naquele momento? Se eu e estas pessoas temos os mesmos valores, se somos os mesmos filhos de Deus e se somos irmãos, como que eu posso ficar num lugar confortável enquanto a poucos metros de mim tem pessoas morrendo de fome? Ela tomou consciência. Ela entrou em contato com uma verdade. Não existia nada de essencial que lhe diferenciasse das pessoas que estavam ali fora morrendo de fome. Então, se eles estavam naquela condição e ela tinha mais para oferecer, ela tinha a obrigação de ir para as ruas ajudar estas pessoas. Ela não foi para a rua porque ela queria ser bonita, ela não foi para a rua porque tinha que fazer caridade, ela não foi para a rua porque ela leu um texto, ela foi para a rua porque ela teve consciência de uma verdade. Eu não sou nada mais do que estas pessoas, então eu não posso usufruir de mais do que elas. É um conhecimento da verdade que transforma. É o mesmo processo tomar consciência da sua pequenez e fazer a caridade, é a mesma coisa. Não é uma coisa separada da outra. Vocês entendem? Com esse exemplo ajuda vocês? Entendi. Ler a Bíblia, todo mundo tinha lido. Mas ela, além de ler a Bíblia, teve consciência, teve contato com uma verdade profunda. Isso lhe transforma. Quem mais? Obrigada. Luciano, pode falar. Tá me ouvindo? Agora estamos. Só dentro daquele comentário que você falou, Marlon, eu fiquei na dúvida, não sei se meu entendimento está correto. Você falou que o ego não tem ascendência sobre o self. Você me corrija se eu estiver errado. Mas ele pode, mesmo que momentaneamente, talvez eclipsar esse self, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, o self seria a porção perfectível dentro de mim, né? Que quer se manifestar. Mas o meu ego, que ele quer ser e quer tomar a frente, né? Como você falou agora, que eu fui até aqui na evolução, né? Cheguei pelo instinto, né? Que ela é a presença de Deus em nós, e agora, de repente, que eu me tomei conta, fala, não, agora eu dou conta. Esse ego, então, pelo que eu entendi, ele de repente, ele não tem ascendência, mas ele, de alguma forma, impede que o self se manifeste como deveria. E causando sofrimentos, né? Doenças, dores, essas dificuldades todas que nós estamos discutindo. Faz sentido? Está correto ou minha linha está equivocada? Perfeito. Qual é o nome na doutrina espírita para essa ação do ego tentando eclipsar o self? Egoísmo. E aí vocês voltam lá no Livro dos Espíritos, questão 913, quando dizia: a nascente de todos os vícios é o egoísmo, porque o self é o aspecto divino. Toda vez que o self manifesta, você tem virtude. Quando o ego acha-se mais importante, quando o ego se coloca no centro, quando ele quer direcionar o processo, nós temos então o egoísmo. Na leitura da doutrina espírita, então, todos os problemas decorrem de quando? De quando o ego quer tomar a frente do processo. A gente tem dificuldade em entender quando fala egoísmo, orgulho, arrogância, porque nós colocamos tudo no pacotinho dos pecados, né? Então fica difícil você entender como o egoísmo é a nascente de todos. Mas por esta lógica por estes conceitos psicológicos é mais fácil de entender. Toda vez que o ego deseja tomar a frente da psique e dizer, deixa que eu sei, vai ser agora do meu jeito. Toda vez que o ego toma a frente,
Isso religiosamente nós damos o nome de egoísmo, isso é nascente de todos os males. Quando uma pessoa faz uma crise, estresse, quando ela faz um câncer, quando ela tem um processo depressivo, quando ela faz uma crise de pânico, todas estas circunstâncias, nós vamos entender num processo de análise o ego que estava querendo dizer, deixa que eu sei, agora vai ser do meu jeito. Aí o que é o trabalho de uma análise? O sujeito reconhecer aonde ele estava querendo tomar a frente da coisa, porque na medida que ele começa a afrouxar e dar espaço para o self, o equilíbrio se reinstala. Todos os nossos vícios morais, eles decorrem do ego querer eclipsar o self. Então, quando o ego olha para a condição de ser humano na Terra, você está aí vendo Facebook, você está vendo Instagram, todo mundo lindo e maravilhoso. Você olha para você e você vê suas feiuras. O que o ego diz? Não, vamos embelezar esse negócio. Nós temos que ser bonito também. Entra na frente, nós temos vaidade. Quando alguém te critica, alguém está dizendo, Marlon, não é bem assim. O que se espera do self? Ok, vamos aprendendo. Estamos num processo, é caminho, somos todo mundo ser humano, estamos aprendendo. O que acontece com o ego? O ego entra e diz, não, pera lá. Eu não erro. Eu sou acima das pessoas. Que nome nós damos para isso? Orgulho. Vocês entendem? Todos os supostos pecados ou vícios morais é o ego entrando na cena e dizendo: deixa que eu vou arrumar, deixa que eu vou deixar mais bonito, eu sei como as coisas têm que ser. Isso o Espiritismo chamou de egoísmo. O ego adoecido achando que é mais importante do que o Deus interno. Vocês estão juntando daí, né? As coisas que a gente veio falando, voltando para o Livro dos Espíritos, e assim acho que vai facilitando vocês entenderem. Então aí, veja, a gente está lá agora nos nossos grupos de estudo, quando a gente estiver analisando a vaidade, quando a gente estiver falando da raiva, vocês... É inconcebível, a partir de agora, você dizer se a pessoa pode ou não pode agir daquele jeito. Porque o que a gente está entendendo é que existe uma nascente de todas essas coisas. Então, ao invés de dizer se a pessoa pode ou não pode, se ela deve ou não deve, você vai ajudar as pessoas a ler o texto para elas descobrirem o que há por trás daquele comportamento. Ah, mas eu não sei o que há por trás desse comportamento. Então, voltamos lá para Santo Agostinho, quando dizia de todas... Você está toda noite perguntando como estão as coisas, fazendo aquilo lá que Santo Agostinho falou. Não, não tô. Então não vai ter como você se descobrir. Depois de você passar 5 anos, todos os dias, se perguntando o que você fez, o que você deixou de fazer, por que fez, o que não fez, fizer aquela análise que Santo Agostinho propõe, depois de 5 anos, eu tenho certeza que você vai enxergar o que tem por trás disso. Agora, nós já temos todas as explicações do Livro dos Espíritos, nós já temos todo o direcionamento. Se a gente não faz, é claro que a gente não vai entender. E aí, louco é o coordenador de grupo de estudo que vai querer dar resposta para as pessoas sem elas fazerem o trabalho que elas precisam fazer. Como que eu vou saber o que tem por trás da minha inveja? Livro dos Espíritos nele, 919A. Todos os dias eu vou perguntar. Porque hoje, quando eu tiver uma atitude de inveja, eu vou estar ali pensando, meu, por que eu fiz isso, né? Qual que era a minha intenção? Amanhã, depois de 5 anos, você vai enxergar o que tem por trás da tua inveja. Eu tenho certeza que você vai enxergar. Alguns aí, eu tô olhando pela aura, não vai precisar 5. 3 anos, 2 anos e meio já vai conseguir. Alguns 9 anos. Tô brincando, tá? Não vejo aura e se visse também não ia falar para vocês. Regina de Estocolmo, pode falar. Fala, Regina.
Sem áudio. Oi? Sim, agora estamos te Foi ouvindo. agora? Sim. Tá bom. Tinha mandado uma pergunta hoje à tarde com relação à civilidade, porque eu fiquei matando aonde estava o questão de regras que a gente segue no sentido do uso da persona para fazer o que precisa ser feito, para ter uma boa interação com o outro, com a sociedade, e na hora que no livro ele fala do contato com você, que aí faz com que você faça o contato com o outro e faça o contato também com a sociedade, respeitando isso de uma forma natural. Aí eu te ouvindo hoje, agora, eu fiquei pensando que a diferença é o esforço. É isso? Não, Regina, Não? te digo assim categoricamente que não, porque vai ficar mais claro quando a gente vai estudando personas, tá? Mas são duas coisas diferentes. A civilidade, essas coisas todas, é como se fosse assim, um daqui para fora. E o processo de individuação é daqui para dentro, independente do que acontece lá fora. Persona é a preocupação daqui para fora. Individuação é uma vivência do para dentro, que pode mudar fora ou pode não mudar, isso é só consequência. Então, a questão é que a persona ela tem uma característica específica que é moldar-se para fora e vai ter uma utilidade, porque traz esse tom de civilidade para gente. Eu não posso falar tudo que me der na telha. Eu agora estou com raiva, mas eu não vou dizer vocês vão a merda. Isso é um mínimo de civilidade. Uma pessoa que está numa reunião com raiva por alguma coisa, se agora vocês vão a merda, não é um sujeito que se conhece. É um sujeito que não tem um mínimo de civilidade. O processo de individuação tem a ver com eu estar presente e entender que naquele momento eu estou com raiva e conseguir me perguntar o que tem por trás desta raiva. E reconhecer que eu estava com raiva porque divergiram de mim e eu me acho um reizinho que quando as coisas não são do meu jeito eu fico com raiva. Isso é individuação. Isso vai refletir na minha relação? Vai, porque eu não vou descontar raiva nas pessoas. Não vou descontar raiva nas pessoas porque eu sei que sou eu que me acho um reizinho. Mas eu não faço esforço nenhum para não descontar raiva nas pessoas. Quando eu estou em contato com as minhas verdades, nem aparece a raiva. E aí nem tem o porquê de se esforçar para não descontar nos outros. Nem aparece. Porque a hora que começou a aparecer a raiva, eu digo, Marlon, você como um reizinho, querendo dizer como se ainda fosse em 1600, onde você falava e as coisas aconteciam. É tão ridículo quando eu tomo consciência disso que eu nem sinto mais a raiva. Então, são dois processos diferentes, entende? Quando as coisas estão conscientes dentro de nós, aquilo que era vício dissolve. A persona é quando a gente ainda não conheceu, ainda não entendeu o que tem por trás e dá uma segurada para essa coisa não acabar com as nossas relações. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas vai ficar mais claro, Regina, quando a gente chegar na questão das personas. Eu tinha mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Daquelas perguntas. Para daí já estamos quase no horário. Uhum. Nós temos 5 pessoas na fila, Fala. Ok. Carol, pode falar. Eu, na verdade, eu fiquei com várias dúvidas, eu anotei uma página inteira de dúvidas e eu percebi que esse capítulo, ele, na verdade, ele está subdividido em 11 partes, né, basicamente. E eu queria perguntar para você se a gente vai estar também conversando sobre o vídeo agora ou se vai ser num outro momento, senão eu aguardo as perguntas para a semana que vem. Não, nem só semana que vem, Carol. Essas perguntas provavelmente vão se dissolver ao longo do tempo. Mas, dependendo do que for do vídeo,
eu posso te dizer se a gente encaixa agora ou não, porque é a mesma coisa, né? Lá o que está no vídeo, o capítulo. Então, assim como eu falei para vocês que o capítulo a gente vai dividir em várias partes, talvez o vídeo também. As partes referentes à persona e sombra do vídeo, eu já te digo para esperar, porque a gente vai ter encontros específicos, onde vocês vão ter que ler sobre persona e ler sobre sombra para a gente discutir. Se você tiver alguma coisa referente ao processo da individuação, específico de individuação, quem sabe fosse o momento agora. Bom, a questão que eu fiquei refletindo bastante, que eu li o texto algumas vezes, seria essa questão da diferenciação entre aquilo que eu sou e aquilo que eu deveria ser. Também está ligado com o processo de individuação, né? Que, na verdade, assim, eu acho que a gente está tocando, claro, na questão das pessoas e das sombras ao mesmo tempo, né, Marla? A gente vai estar sempre tocando nisso, né? Eu até fiquei com vontade de ler Stein, mas não deu tempo de eu ler antes de hoje. Porque eu acho que isso é bem interessante a gente refletir, né? Como que a gente começa a identificar a que ponto aquilo que eu sou versus aquilo que eu deveria ser, ou as expectativas do mundo externo com relação a nós. Porque esse processo ele começa já bem antes, né? Nunca vai ter certeza, Carol, já começa por aí. Tá? Que é o que eu digo, as certezas, elas são do ego. Então, a gente nunca vai ter certezas, em nenhum momento a gente vai dizer agora isso é o que eu sou, é uma verdade. A gente está num campo, a gente está no meio de um processo. Então, Jung, ele nunca usou o termo individuado, porque individuado seria o sujeito que já chegou, o sujeito que já realizou a individuação. Ele sempre vai usar processo de individuação, que quer dizer está no meio do caminho, está indo. E tem coisas que agora elas são verdades, mas que daqui 10 anos, conforme a tua equação interior, elas vão ser outras verdades. Então nunca você vai dizer, isso é a minha verdade. Isso é assim. Não, agora eu sei. Isso aí são as ilusões do ego, tá? Isso é um indicativo de quando o sujeito está perdido. Então, quando o sujeito diz, não, isso eu sei que eu sou. Não, isso eu tenho certeza. Não, isso aqui eu já não sou mais. Estas falas, elas são falas muito egóicas. E elas sinalizam um sujeito que não tem a menor noção do que está acontecendo dentro dele. Isso eu sei que eu sou, isso eu sei que eu não sou, não, isso eu já superei, isso eu não sou mais, isso eu tenho certeza que eu já mudei. Essas são falas egóicas de um sujeito perdido. É triste, vocês vão ver que é triste, porque mesmo sem você querer, quando uma pessoa estiver lá no... Não, isso eu sei que eu já não sou. Você sem querer já vai gritar no teu ouvido, você fala, ai meu Deus, esse é o que o Marlon falou que está mais perdido. Mas daí você já dissolve assim e fala, meu Deus, e quantas vezes será que eu também tô perdido e não tô nem vendo, né? E o sujeito tá achando isso, o que que tô achando já traz para você, para não ficar muito tempo prestando atenção na pessoa. Pode passar para o próximo, obrigada. E aí você vai trazendo na medida dos temas, Carol. Quem mais? Olímpia, pode falar. Cadê o Olímpia? Olímpia? Alô? Alô? Oi, estamos te ouvindo, pode falar. Marlon, esse processo de individuação, eu posso trabalhar à vontade. Não consegui ouvir, Olímpia. Olímpia, está cortando. Se você quiser, manda para mim a mensagem aqui que eu leio essa pergunta e vou passar para o próximo. Você nem tem que ler, Olímpia, viu? Se você quiser, isso é a massa, o ser humano tentando fingir que é bonzinho. Se você quiser, Olímpia, você manda, parece até que tá dando chance, parece que tá ouvindo o outro, e dizer, eu vou passar pro próximo, já tiro a voz dela. Vocês entendem quando eu digo que a gente é isso, gente?
Melissa, pode falar. Então, eu tive uma certa dúvida aqui para entender um pouco o nosso psiquismo. No item, no capítulo 9, aqui naquele subitem, peraí, vou pegar aqui o nome para todo mundo que quiser acompanhar. O rompimento entre o ego e o inconsciente, e um pouco vendo o vídeo também, o nosso psiquismo funciona fazendo personas para fazer uma crise, para a gente começar a fazer um caminho de volta, né? Mas nesse parágrafo último aqui, Jung afirma que o enraizamento do eu no mundo e o fortalecimento por uma adaptação mais adequada, tarará, tarará, então ele fala que é importante fazer esse caminho no mundo para depois a gente fazer a outra metade do caminho. Mas é uma lógica do nosso psiquismo que eu vejo como que, tipo, eu primeiro escondo a minha sombra para depois ela ter que aparecer de novo, assim... Tem um detalhe aí, É Melissa. quase um processo difícil da gente trabalhar. Então, assim, não é que a gente faz persona para fazer uma crise, tá? A crise, ela surge por excesso dessas personas, onde o sujeito foi se distanciando demais de si, e aí a crise é quando o self diz, para com essa palhaçada que não dá mais, tá? Agora, o enraizamento que o Jung diz não é a mesma coisa que formação de personas. Personas, eu posso ter personas e estar consciente da persona, e eu posso ter personas e estar inconsciente. Então, por exemplo, eu estou no meu trabalho com um chefe impositivo que me desrespeita. E quando eu estou no meu trabalho, eu faço a linha do tudo bem, até eu arrumar um outro trabalho para eu dar uma banana nesse chefe. Entende? Isso é uma persona. Eu estou dando uma segurada, mas quando eu arrumar outro trabalho, eu mando ele a merda. Uhum. É uma persona, mas se você me pergunta se eu estou com raiva do meu chefe, é óbvio que eu estou. Eu sei que eu estou. E por esta raiva, eu vou arrumar outro emprego. Quando que nós temos uma persona que vai levar à crise? A hora que eu acho que eu sou bonzinho. Então, eu tô com raiva do meu chefe. Eu vivencio esse processo, mas se você me pergunta, Marlon, você tá com raiva? Eu digo, imagina, né? A gente tem que tolerar as pessoas, a gente tem que compreender e nem não fico com raiva. Eu entendo que ele é um ignorante. E aí eu tô com refluxo, com gastrite, faz uma úlcera ou faz enxaqueca. Problema de pele. Esse é um sujeito que está fazendo uma persona, mas não é para se fixar no mundo. Ele está fazendo uma persona porque ele não está conseguindo se fixar no mundo, medo do que os outros vão pensar, medo de ser raivoso, e ele nunca vai conseguir ter um lugar efetivo. Então, entende que persona não é sinônimo de não enraizamento, porque eu posso ter personas que eu estou consciente, posso ter personas que eu não estou consciente. Tá? O problema é que quando eu vou fazendo essas personas e vou me afastando de quem eu sou, chega uma hora que o self diz, para, chega, ou você muda ou esta vida termina aqui. Aí a gente começa a fazer câncer para se matar, ou a gente faz um suicídio direto, alguns fazem algum tipo de compulsão, as doenças autoimunes. Hoje em dia, uma doença muito comum, aquela que tem dor pelo corpo inteiro, como que é que o pessoal chama? Fibromialgia. Fibromialgia. Imagina a lambança que você não está fazendo dentro de você, a ponto de teu corpo inteiro estar com pontos de dor dizendo para com essa palhaçada. Olha quanto que você está negando das tuas emoções, olha quanto que você está negando das tuas verdades, a ponto de doer o corpo inteiro. É o self dizendo para, não dá mais. Isso é a verdade que existe dentro de nós que a gente está tentando negar. A
cara de alguns de vocês está ótima, assim, tipo, meu Deus, então eu tinha deve ser isso, e aquele da minha mãe tem que falar para minha mãe. Marlon, voltando para o Olímpia, ela mandou a pergunta. Ela diz aqui, Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Como gerenciar essa vontade, entre aspas, no processo de individuação? Se conhecendo, eu vou dar uma resposta bem cretina, se conhecendo. Porque enquanto a gente não se conhece, Olímpia, qualquer tentativa de uso da vontade é do ego. É o ego tomando a frente do percurso, é o ego querendo dizer como as coisas têm que ser. Vocês entendem que querer fazer o uso da vontade, querer dizer para onde tem que ir a vida sem o mínimo de autodescobrimento, é alimentar o egocentrismo. É por isso que a gente fica rodando. Tá todo mundo no centro espírita estudando, mas na hora do perdão lá no grupo mesmo, a gente não consegue se perdoar, porque tá todo mundo estudando, mas conhecendo que é bom nada. Então daí tá o pessoal do mesmo grupo um falando mal do outro, para outro do grupo, que aí é três criminosos, né? Falando para outro do grupo mal de um dentro do grupo. Não, mas não estamos falando mal, é só um comentário que eu queria fazer dele. Ainda tentando simular, quarto crime. Sônia, pode falar. Cadê Sônia? Sônia, você está no mudo? Tô sim, tô no mudo. Agora Agora dá para ouvir, né? estamos te ouvindo, Desculpa. pode falar. Eu estava falando. E eu Já ia comecei passar para falando que outra. essa última fala do Marlon daria para fazer o título de uma palestra para trabalhadores, os quatro crimes. Eu acho que seria legal um seminário, porque é uma coisa que a gente vivencia bastante, né? Mas a minha pergunta tem a ver com uma linha que eu vi na página 7, a última linha. E eu vou falar aqui, se as pessoas não têm tempo de ir lá no texto, né? Diríamos então que a tarefa de Deus é a criação e a nossa é a consciência. Então a minha pergunta a gente deve entender essa frase como se essa consciência é conhecer a verdade, como você disse antes, logo no início da aula. Exato. Essa Conhecer a consciência verdade. é conhecer a verdade que leva o homem. Conhecer a verdade na questão sentimental. muda o comportamento e isso nós vamos chamar de virtude. Quer dizer, não faz esforço, não planeja. Se você tiver que se esforçar para ser paciente, se você está se esforçando para tolerar, se você está esforçando para fazer caridade, você está fazendo de fora para dentro. Isso você não pode chamar de transformação moral. Isso é formação de persona. Quando a gente tem conhecimento da verdade, isso nos transforma naturalmente. Eu sei que muitos de vocês ficam apavorados quando falo essas coisas. Alguns me escrevem dizendo, Marlon, o que a gente vai fazer dos centros espíritas então? A gente está mais perdido do que imaginava. Eu concordo com isso. Eu estou desarvoradamente falando dessas coisas, gravando vídeo, dando palestra, coordenando grupo. E vocês veem o que vocês podem fazer aí. Mas não tenho a menor dúvida de que muitas vezes a gente está no centro mais alimentando personas do que indo ao encontro das verdades. Eu tenho aqui ainda mais uma coisa que eu gostaria de trazer à tona aqui, porque quando você diz que esse é um processo natural,
conhecer a verdade. Então, e está escrito lá, eu não sei, deixa eu ver aqui o título. Qual a página? Página 12. Também no final da página, nas últimas 2 linhas. Por isso, dizemos que a individuação é um movimento natural, uma necessidade interior, uma força que pulsa dentro de nós para uma realização espontânea dessa unicidade. Ou seja, eu devo entender que ela acontece naturalmente, mas chega uma hora que eu, dentro de mim, acontece essa necessidade de me olhar e de crescer. É como a semente, que você diz, a semente de carvalho, que germina no momento certo por forças que estão dentro dela e a levam a esse processo, é isso? Mas mais do que o ir para dentro, veja, quando eu tomo consciência de quão, por exemplo, de quão egocêntrico eu sou, isso me transforma naturalmente, Sônia. Então, eu já ia criticar. Aí eu digo, Marlon, olha, você, aquele egocêntrico de sempre, que tudo que não é do teu jeito, você acha que não tá certo, né? Porque o egocêntrico acha que tudo do seu jeito é o correto e tudo que diverge do que eu penso, então tá errado. Quando eu tenho consciência de quão egocêntrico eu sou, eu naturalmente compreendo melhor as pessoas e dou uma segurada nisso. É nesse sentido. Eu não preciso fazer esforço. O esforço está em tomar consciência de quão egocêntrico eu sou. Mas na medida que eu vou percebendo meu egocentrismo aqui, ali, lá, meu Deus do céu, é o dia inteiro esse egocentrismo atuando. Quando eu vou tomando consciência disso, quanto mais consciência eu tenho, mais isso vai transformando o meu comportamento. Por que é importante entender esse processo? Porque assim, não é agora eu entendi uma coisa e daí mudou tudo. Eu percebi que eu sou egocêntrico, agora eu vou começar a ver que eu sou egocêntrico lá no centro, com os meus amigos, com os meus filhos, com o meu marido, no sexo, na comida, no isso, naquilo, naquilo. E quanto mais eu vou tomando consciência, mais isso vai transformando o meu comportamento. Tá? Patrícia, pode falar. Eu acho que você acabou respondendo agora nessa última fala o que eu tinha anotado lá quando você falou o que há por trás do nosso comportamento. E aí você falou, pergunta 919 e 919A. Então, o que há por trás do meu comportamento? Por que eu sou invejoso? Por que eu sou egoísta? Quando eu saio dessa pergunta, por que eu sou invejoso? E encontro essa resposta, eu sou invejoso porque eu sou inseguro, porque eu tenho baixa autoestima, eu consigo domar esse meu sentimento, esse meu comportamento, e aí eu consigo transformar, é isso? Quase, Patrícia, porque assim, o inseguro, Pode levar uma vida mas o inseguro ele ainda não né? é uma verdade. Tem uma coisa por trás. Ou quando eu digo, eu tenho baixa autoestima ainda não é a minha verdade, tem outra coisa por trás. Então, mais embaixo. Isso, ele vai aprofundando. Mas é a partir Agora, quando desse tipo... eu tenho consciência disso, consciência, o que quer dizer? Eu estou vendo isso atuando, eu estou vendo como isso prejudica as minhas relações. Aí isso me leva a domar, né? Mas a transformação é só entendendo o que há lá por trás. Porque quando, eu sou invejoso, porque eu tenho baixa autoestima, vocês vão ver, isso não muda nada. Isso é só discurso. Eu sou invejoso porque eu tenho baixa autoestima. Não muda nada. Fica tudo igual. Vocês vão ver isso. Só vai transformar quando você chegar em contato com a tua verdade. Marlon, a Olímpia ainda está com dúvida. Eu vou ler a pergunta dela. Tornar-se-á um ser total, único, é a proposta da individuação.
que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. Estou com dúvida. A gente vai voltar nessa questão porque ela está mais lá para frente. Outras pessoas também colocaram isso lá no grupo. Por isso é bom vocês colocarem todas as perguntas lá no grupo e vocês verem as perguntas dos coleguinhas, porque daí vocês não precisam ir colocando também de ver o que os outros já colocaram lá de pergunta. Essa é uma pergunta que está lá no grupo. Tá? Então, nós precisamos terminar. Eu tenho aqui 4 perguntas para vocês. Eu vou mandar lá no WhatsApp, mas só para vocês daí irem pensando. Pode, em algum momento, isso aqui eu sei, mas eu queria que você tentasse escrever ou pensar para dar uma forçadinha aí para organizar o teu entendimento, tá? Então, isso é tudo do primeiro item. A primeira pergunta é: o que é a personalidade superior para Jung? Tá? Vocês não precisam anotar que eu vou mandar lá no grupo, mas só para vocês irem pensando. Então, o que é a personalidade superior? Porque ele vai dizer que tem uma personalidade superior e uma personalidade inferior. Como entender esta personalidade superior pela perspectiva do Espiritismo? Terceiro, qual a concepção de consciência do Espiritismo e para Jung? Porque temos ali uma divergência do que é consciência. E 4 é uma reflexão mais ampla. É comum a afirmativa de que religião vem do latim religare, que é o religar o homem a Deus. Em termos comportamentais, nos nossos centros espíritas, isso vai estar na oração, isso vai estar no louvor, isso vai estar na caridade ou até em alguns ritos. Mas podemos interpretar essa religação em termos psicológicos. Joana de Ângeles diz: a vilegiatura carnal deve ser para a busca do si. Assim, podemos inferir que religião e psicologia têm o mesmo objetivo em termos de personalidade, que é auxiliar o ego a desvencilhar-se da perspectiva limitada do eu para identificar e viver de acordo com uma realidade maior. Isso é a mesma lógica de religare. Só que a minha pergunta é, se você tem uma interpretação de religare que é a primeira, fazer oração você está se ligando com Deus. Se você agora levar a sério essa segunda forma de religare, o que isso muda nas nossas práticas do centro espírita? Então eu vou mandar essas 4 questões para vocês lá no grupo de WhatsApp. A gente vai começar o nosso próximo encontro por estas perguntas. O que é a personalidade superior? Como entender na perspectiva do espiritismo e consciência. Aí, quando isso estiver claro, a gente vai avançar para o outro item, que daí eu já coloquei aqui outras perguntas para a gente, que daí a gente vai entender todo o processo de individuação dentro da lógica reencarnatória, e assim a gente vai avançando para fazer uma construção onde eu quero que vocês entendam o conceito, mas em especial a aplicabilidade na doutrina espírita. Porque aqui não é para vocês estudarem psicologia. A gente está estudando psicologia para entender melhor o espiritismo, né? Então esse é o nosso objetivo principal. Não é para vocês ficarem falando de individuação no centro espírita, para ficar dando aula de individuação no centro espírita. É um conceito que permeia todas as minhas práticas em todos os momentos, quando eu estou falando lá na dialogação, na reunião mediúnica, nas palestras, na coordenação de grupo de estudo ou no atendimento fraterno. Permeia toda na evangelização. Permeia todas as nossas práticas, tá? Então, começamos semana que vem por aqui. Fabrício. Só um recadinho. Tem alguém aqui na sala que participando desse encontro que não está no grupo chamado Kardec, Joana e Yang? Porque nós criamos um grupo do WhatsApp somente para as pessoas que vão permanecer nos estudos de domingo. Então, se tiver alguém aqui hoje que vai estar participando dos encontros de domingo que não está
nesse WhatsApp chamado Kardec, Joana e Yang, por favor, me manda uma mensagem no privado para me te adicionar no grupo, tá bom? Só isso, Marlon. Eu mandei as questões ali, vocês vão ver que eu já sinalizei com página onde está o que tem ali de resposta, mas eu quero que você faça o exercício de escrever com as tuas palavras. O que você entendeu, porque aí você vai ver se você tem dúvida, se você não tem dúvida, se está claro. A gente vai fazer as discussões aqui, você vai podendo voltar para o que você anotou e verificando se isso está organizado ou não para você, tá? Se você não fizer esse exercício, você vai estar ouvindo aqui, eu tenho certeza que você vai acompanhando, e está acompanhando, achando super legal, mas depois, na hora do vamos ver, do cotidiano, não faz sentido, não consegue pensar a aplicabilidade, tá? Então, ficamos por aqui. A gente vai, todo início de capítulo, ele vai ser mais tumultuado como hoje, porque até a gente engrenando, a gente passa por um monte de coisas, talvez para alguns fique mais difícil, para outros fique um pouco mais cansativo, para outros fique repetitivo, mas acho que é importante que a gente está alinhando alguns entendimentos para daí poder aprofundar em conceito. Todo início de novo tema vai ser essa mesma coisa. Aí eu acredito que depois, quando a gente vai aprofundando no capítulo, vai ficando mais concentrado, mais diretivo, tá? Espero que tenha sido bom para vocês. Espero que isso tenha ajudado, porque eu estou vendo que muita gente está se pensando e, ao mesmo tempo, pensando a prática no centro espírita, né? E isso é excelente, porque a gente tem que pensar-se e isso vai refletir na prática do centro espírita, né? Uma coisa não é desconectada da outra, né? Então é isso, galerinha. Bom fim de semana para vocês e nós nos vemos na semana que vem, tá? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até domingo que vem.